Oi, gente! Como prometido, vamos falar um pouquinho então sobre padronizações de soluções. Então, primeiro eu preciso entender o que significa padronizar uma solução. Padronizar uma solução significa eu conferir na prática se aquela solução está de forma correta ou não. Eu preparei ela de forma adequada? Será que eu não errei na hora da pesagem? Será que eu não errei na hora de transferir a quantidade de solvente, né? Que na maior parte das vezes é a água. Será que eu não errei nas medidas? Será que ao transferir, eu consegui transferir todas as moléculas de forma correta? Então, eu preciso conferir. Para conferir, nós usamos uma substância e aí essa substância é chamada de padrão. Um padrão, ele pode ser classificado como um padrão primário ou um padrão secundário. Uma substância, para ser chamada de padrão primário, a primeira característica dela, ela tem que ser sólida, tem que ter alto grau de pureza, tem que ter estabilidade e não reagir com as moléculas que estão no ar, como por exemplo oxigênio, gás carbônico ou outros gases que estão no ar. Ter estabilidade à luz, então ela não reagir facilmente com a luz solar ou com a luz artificial, principalmente, né? Porque trabalhamos no laboratório com luz artificial, com a lâmpada. Ela tem que ser solúvel no mesmo solvente e, obviamente, ela tem que reagir com a substância de interesse. Então, ela tem que ter todas essas características para ser chamada de padrão primário. E o padrão secundário? O padrão secundário, na verdade, é uma solução. Imagine que você prepare uma solução, utilize essa solução para padronizar uma nova solução. Então, a essa solução que foi preparada anteriormente, padronizada com o padrão primário anteriormente, ela é então chamada de padrão secundário. Qual a vantagem de eu trabalhar com padrão secundário? Que pode ser que seja uma substância que ela não tenha alto grau de pureza, como por exemplo um padrão primário, mas que ela seja útil para reagir com a substância que eu quero padronizar. E fora que por já estar em meio aquoso, ela reage mais rapidamente, né? Eu não tenho, no dia a dia, na prática, eu não tenho a preocupação de ter que primeiro dissolver esse material para posteriormente eu reagir. Ele já está dissolvido, ele já está em forma de solução. Tem que ter uma concentração que foi determinada pelo padrão primário inicialmente, ter conferido qual é a sua verdadeira concentração, para que eu use ela como um padrão secundário. Então, ela vai ser uma solução que foi padronizada para ser usada agora para padronizar uma nova solução. Deu para entender? Então, quando eu quero padronizar uma solução, eu vou partir do princípio que eu já tenho essa solução pronta. Então, a partir de agora, eu vou dar exemplos como se a gente já tivesse preparado uma solução de hidróxido de sódio, de NaOH, a 0,1 mol por litro. E eu quero conferir se ele realmente está a 0,1 mol por litro. Partindo desse princípio, soluções básicas normalmente são padronizadas dentro da literatura com o biftalato de potássio, que a partir de agora, nos slides, eu vou chamar de KHP. Não vou falar biftalato de potássio para economizar a fala, né? Ou a parte escrita, na verdade. Eu posso até falar, mas a partir de agora, na parte escrita, eu vou sempre considerar o biftalato de potássio como KHP, ok? Então, imagine que eu estou padronizando uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro. Estou usando, conforme a literatura, para a padronização de uma solução básica, usando o biftalato de potássio, que é uma das substâncias mais usadas para padronizar soluções básicas, e eu estou usando o indicador mais universal também para padronização de soluções básicas, que é uma solução de fenolftaleína. Então, pensando nisso, eu vou precisar de uma balança, uma espátula, uma balança de preferência analítica ou pelo menos semianalítica, um becker para pesar esse biftalato. Então, a espátula, eu vou transferir com a espátula a quantidade que eu calcular do biftalato de potássio para dentro do meu becker, que vai estar sobre a balança para fazer essa pesagem da quantidade dessa substância chamada, então, para mim, a partir de agora, de padrão primário, que é o biftalato.
que vai servir para reagir, para padronizar com a minha solução de hidróxido de sódio. E eu, né, vou precisar de água, vou precisar de uma bureta, um suporte universal com garra. Então, são alguns reagentes, algumas vidrarias, alguns equipamentos que são importantes. Qual a quantidade que eu tenho que pesar? Para isso, nós temos que fazer uma continha. Então, quando eu penso na quantidade de bifitalato de potássio, primeira coisa que eu preciso entender, quanto que eu quero gastar da minha solução que eu preparei. Então, eu fui lá, preparei uma solução de hidróxido de sódio e eu quero saber quanto que eu quero gastar dessa solução. Então, sou eu que escolho esse volume. Esse volume eu chamo de volume teórico. Volume teórico é escolhido por mim. Quanto que eu quero gastar, que não vai ser aproveitado depois mais, vai virar descarte, eu vou ter que incinerar. E qual vai ser a quantidade dessa solução que eu tenho interesse em gastar apenas para conferir se eu tinha feito o preparo da minha solução de NaOH de forma correta. Então, aqui eu estou considerando um volume teórico, fui eu que escolhi um volume teórico de 10 ml. Renata, posso escolher quanto? Você escolhe. Ah, eu quero gastar 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml. Obviamente que quanto menos eu planejar gastar para conferir a solução, melhor para mim. Mas se eu considero um volume muito pequenininho também de gasto, eu tenho aí um problema que às vezes é prático. Na questão prática, talvez eu tenha dificuldade em controlar esse gasto de volume, principalmente quando eu estou abrindo a torneira da bureta devagarzinho para ele reagir. Então, a gente fala que um volume ideal aqui gasta aí no máximo 5, 10 ml. Lógico que vai depender muito do que você tem de solução e você tem disponibilidade para gastar fazendo essa conferência da concentração da solução que você preparou de NaOH. Então, ela só vai servir para reagir e mostrar, olha, você acertou, você preparou a solução de hidróxido de forma correta, ou olha, ela está muito forte, ou ela está muito rala. Então, vai ser essa a função da padronização. Verificar se a minha solução está dentro da quantidade que eu queria, se ela está mais rala ou se ela está mais concentrada. Essa é a nossa função. Então, para isso, o ideal é a gente fazer regrinhas de 3 bem simples. Se eu queria preparar a minha solução a 0,1 mol por litro, se eu quero gastar meu volume teórico que eu escolhi foram 10 ml, então, na verdade, em 10 ml eu não tenho 0,1 mol, porque eu teria 0,1 mol em 1 litro. E em 10 ml, né, que é bem menos, eu vou ter 0,001 mol. Pensando nisso, eu não consigo ir lá na balança pesar essa mesma quantidade de bifitalato. A reação do bifitalato de potássio com o hidróxido de sódio, a proporção da reação química é de 1 para 1, quer dizer, uma molécula de um reage com uma molécula do outro. Então, eu preciso, teoricamente, do mesmo número de moléculas do bifitalato. Mas não dá para eu ir lá na balança, pesar 0,001 mol com a unidade mol. Eu tenho que transferir essa unidade mol para massa. Na química, a regra que transfere, que relaciona mol com massa, é a regrinha que fala que 1 mol de qualquer substância equivale ao peso molar ou massa molar dessa substância. Esse peso molar ou massa molar eu encontro no rótulo do reagente, então no frasco do bifitalato de potássio, eu vou conseguir achar esse valor, essa informação de qual é o peso molar, ou simplesmente basta eu somar, né, a massa de todos os átomos que formam a molécula do bifitalato de potássio. Eu acho esses valores na tabela periódica. Bom, então pensando nessa regra, 1 mol dessa substância, desse padrão, equivale ao seu peso molar ou massa molar. Lembrar, aproveitar aqui só para fazer um parêntese, peso molar ou massa molar, estando no planeta Terra, não faz diferença nenhuma. Tanto faz você usar peso molar ou massa molar, que vai dar na mesma, visto que eu não tenho variação da pressão atmosférica dentro do meu laboratório.
Então, a pressão é considerada constante e eu posso usar os dois termos de forma equivalente. Então, não se preocupe, e agora, qual que é o certo? É peso molar ou massa molar? Todos os dois estariam corretos, tá? Então, imagine, 1 mol de qualquer substância equivale ao seu peso molar. Como eu estou trabalhando com bifitalato de potássio, então 1 mol de bifitalato de potássio é o peso molar do bifitalato de potássio. Como eu disse, posso olhar lá, somando os átomos na tabela periódica ou olhando no rótulo do reagente. E eu vou descobrir que é 200,59 gramas. 1 mol pesa 200,54 gramas, mas eu não quero pesar 1 mol. Porque eu estou supondo que eu vou reagir apenas 0,001 mol. Então, na verdade, eu vou pesar apenas 0,259 gramas. Aí temos um problema. Essa é a quantidade que eu gostaria de pesar do bifitalato puro. Por mais que o bifitalato tenha alto grau de pureza, seja um grau de pureza de 99,5%, que é até uma das características que garante que ele seja chamado como um padrão primário, mas eu tenho aí meu 0,5% de impureza. Então, eu tenho que levar em consideração esse grau de pureza. Se ele está 99,5% de pureza, significa que eu tenho 99,5 gramas do produto puro a cada 100 gramas do que está no frasco. Como eu vou pesar o que está no frasco, o total, então tem que levar em consideração as impurezas. Então, esse 0,259 gramas vai estar relacionando a X do que está no frasco. Fazendo, então, essa regrinha de 3 bem simples, eu descubro que eu tenho que pesar 0,216 grama do bifitalato de potássio. Tá joia, fiz isso. E agora? Como é que eu vou pegar este material e trabalhar com este material? Bom, agora, então, eu vou pegar ele e preparar o meu padrão para reagir. Eu não tem como eu pegar esse material sólido que eu pesei e reagir com a minha solução que eu vou colocar dentro da bureta. Eu preciso preparar esse padrão, né? Então, todas as vezes, o padrão primário, ele sofre um processo de preparo antes de eu partir para a padronização. Então, levando em consideração que eu pesei o bifitalato de potássio, né? E aí, normalmente, a gente não consegue, lembrando que a última casa decimal é sempre da balança, é sempre uma casa chamada de flutuante, eu não considero a última casa. Então, levando em consideração que eu trabalhei aí com uma balança analítica, eu vou conseguir pesar no máximo 0,201 grama. Vou lá, pego o meu becker, coloco no prato da balança, aperto o botão tara, peso 0,201 grama, agora eu tenho que dissolver isso. Então, eu vou transferir esse material para dentro do Erlenmeyer, eu vou usando uma piceta com água destilada, eu vou lavando esse meu becker que eu pesei o bifitalato de potássio e derramando toda a minha água com o bifitalato para dentro de um Erlenmeyer. Então, vou lavando, lavando, lavando. Mas com quanto de água? Quantidade de água aqui no meu Erlenmeyer é o que menos me interessa. A água vai ajudar a dissolver o bifitalato para ele reagir. Ela não participa da reação química. Então, o volume de água não interessa. Vamos supor que eu peguei lá um Erlenmeyer que a capacidade dele é de 250 ml. Eu posso colocar 100, 150 ml de água tranquilamente. Posso ir lavando diversas vezes esse meu becker para arrastar o bifitalato. Quanto mais eu lavar, quanto mais eu conseguir arrastar, melhor. O ideal é que eu não diminua muito o espaço interno desse Erlenmeyer para facilitar a agitação do Erlenmeyer durante a reação química. Então, coloque como um padrão e você vai poder trabalhar com mais ou menos 1/3 do tamanho do balão com a solução que você está preparando agora com a água e o bifitalato que você trabalhou, né? Que nesse caso é o bifitalato, mas poderia ser qualquer outro padrão. E aí, eu vou pingar de 1 a 2 gotas do indicador, que no nosso caso, aqui nesse exemplo de hoje, eu estou colocando que nós estamos trabalhando com o indicador fenolftaleína. Então, eu vou colocar lá a minha solução de fenolftaleína
1 a 2 gotinhas, agitar o meu balão, o meu Erlenmeyer, perdão, agitar o meu Erlenmeyer e deixar ele pronto. O ideal é que você já prepare 3 Erlenmeyers do mesmo jeitinho. Então, eu pese 3 amostras em 3 Becker limpo e seco do meu padrão, transfira todos eles, cada um para dentro de um Erlenmeyer, adicione 1 gota do meu padrão em cada uma das minhas soluções e agora estou com 3 Erlenmeyers preparados com o meu padrão, prontos para reagir. E posso, então, agora partir para a prática em si, que é a padronização da minha solução. Mas como que eu vou padronizar essa minha solução? Então, na prática, eu vou lá, preparo a minha bureta fazendo o quê? O ambiente da bureta. Fazer o ambiente da bureta significa lavar a bureta internamente com a amostra que eu estou querendo padronizar. Então, eu lavo ela internamente com a solução de hidróxido de sódio, com a minha solução problema. Fiz essa lavagem interna, inclina a bureta, coloca ela na horizontal, deixa a solução correr um pouco, uso uma pequena parcela, né? Mais ou menos uns 5 a 8 ml no máximo dessa solução, que é o que eu vou gastar para limpar, higienizar, fazer com que essa solução, esses 5 a 8 ml, corra dentro de toda a bureta, para poder fazer a limpeza interna dela, já que a bureta ela é seca ao ar. Eu não tenho como secar ela dentro de uma estufa e isso ela contamina. Então, toda vez que eu vou usar uma bureta, eu preciso fazer a lavagem interna dela com a própria amostra. Então, com a minha solução problema. Faço o ambiente, desprezo isso num becker de descarte para poder depois eu incinerar, né? Nunca jogo na pia. Aí, posteriormente, eu coloco mais um pouco da minha solução e no becker de descarte eu inclino um pouco a minha bureta, aproximadamente em uns 45 graus, abro e fecho a torneira da bureta. Qual é a intenção de fazer isso? Tirar uma bolha de ar, completar a ponta da bureta com a solução. A minha bureta ela é calibrada para estar toda preenchida com a solução, então eu preciso fazer isso. A hora que eu percebi que eu completei toda a ponta da bureta com a solução, agora basta eu, de novo, colocar agora a minha amostra, só que agora eu vou colocar o restante da minha amostra até chegar no zero, né, na marcação zero da bureta. E aí eu consegui prender a minha bureta no suporte com a garra universal. Então, a minha bureta está completa, sem bolha na ponta, cheia de solução que eu quero reagir, minha solução problema, até o traço do zero. Meu Erlenmeyer, se eu não preparei, então eu vou lá e preparo o meu Erlenmeyer. Caso eu já tenha preparado, que eu dei o exemplo da gente preparar inicialmente, então houve o preparo do Erlenmeyer, dissolvendo o padrão primário, posteriormente adicionando o indicador. Se eu fiz isso, já preparei os 3, né? Que foi o exemplo que eu dei da gente de preferência já ter feito, já deixar pronto esperando ali. A minha etapa 2 e a minha etapa 3 já estão prontas. Agora, o que eu vou fazer? Coloco meu Erlenmeyer debaixo da minha bureta. Vou agitando e deixando gotejar vagarosamente. Lembrando que eu fiz um cálculo de um volume teórico. Teoricamente, neste exemplo de agora, eu considerei que o volume gasto seria de 10 ml. Como é teórico, né? Eu gostaria de gastar, se eu preparei a solução certinho, eu vou gastar exato 10. É muito raro acontecer de eu gastar exatamente 10. Às vezes eu gasto menos, indicando que a minha solução ficou um pouco mais concentrada, e às vezes eu gasto mais, mostrando que a minha solução ficou um pouco rala. Queria ter feito ela 0,1, mas ela está menos, então eu preciso verificar isso. Aí o que é ideal? Eu controlar a velocidade de minha amostra caindo para o Erlenmeyer, controlar essa velocidade. No começo eu posso até abrir a torneira da bureta um pouquinho mais rápido, mas chegando próximo lá do meu 10 eu ficar esperto, não deixar ela caindo muito rapidamente, é gotejando devagarzinho mesmo e agitando o Erlenmeyer embaixo. A gente percebe, por exemplo, se eu preparei, planejei gastar 10 ml,
eu sempre falo, olha, vai até metadinha, então vai até os 5, você dá uma abertura da torneira, você pode abrir a torneira com uma velocidade de fluxo maior para reagir. Mas dos 5 para frente, controla essa velocidade, baixa a velocidade do processo reacional, vai gotejando devagar para evitar de você passar do ponto. Então, você vai gotejando devagar e agitando, gotejando devagar e agitando. A gente percebe, quando está próximo do ponto de viragem, que a gente chama, porque vai mudar de cor, a gente percebe que uma gota cai, ela começa a mudar de cor, nesse caso aqui, reagindo com fenolftalina, ela começa um tom rosa, e ele começa a ficar naquele meio incolor, aonde a gotinha caiu, tá rosinha, e ele demora mais tempo a sumir a cor rosa, e depois de novo ele volta, depois ele vai sumindo devagarzinho. Até que uma única gota que caia da minha bureta é suficiente para já reagir com o meu padrão e parar, indicando, e aí nessa hora que eu tenho que parar imediatamente, indicando que a minha reação já aconteceu. Essa situação é interessante, por quê? Porque enquanto tem biftalato de potássio dentro do meu R. para reagir com a minha solução do padrão que está da solução problema, perdão, solução problema que está descendo na bureta, enquanto ainda tem biftalato para reagir com o que está na minha bureta, aquela reação vai acontecendo e o meu padrão não consegue competir com o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é mais forte do que o padrão. Então, é por isso que ele reage um pouco, fica um tom rosa e ele some. Um tom rosa ele some. Porque, por mais que o padrão tenta reagir com o hidróxido de sódio que está descendo, né? O meu indicador, ele começa a encostar na molécula para também reagir, mas não consegue competir. Em que momento que o meu padrão consegue reagir por completo, aí acabou a minha reação, nesse momento que ele já acabou de reagir, a hora que pinga uma gota a mais da solução problema, agora eu não tenho mais padrão para reagir, agora ele não tem mais competição com o indicador. Então, ele reage com o indicador. Então, é nessa hora que o indicador muda de cor e firma a cor. Então, aquela cor, ela não muda mais, ela não some. Essa é uma indicação de que a minha reação já acabou. Eu não tenho mais nenhum padrão primário embaixo para reagir com a minha solução problema. Paro a minha solução, para a minha reação química, anoto qual foi o volume gasto com muito cuidado, prestando atenção na curvatura do menisco, tendo muita atenção nisso. Aí sim, eu posso fazer as novas repetições. Então, eu repito esse procedimento, né? Na prática, a gente fala que é no mínimo em triplicata. Então, eu teria que fazer mais 2 vezes, mínimo. Depende do procedimento experimental, do controle de qualidade mais rígido que você for pegar no dia a dia, pode ser que seja feito até em 6 vezes, 6 repetições, para poder fazer essa padronização. É muita coisa, né? E aí, muitas vezes, eu tenho que recompletar o volume da bureta, prestando atenção no volume limite. Por exemplo, se a minha bureta era de 25, ou se a minha bureta ela está com 50 ml, não deixar ultrapassar esse volume e ir completando de tempo em tempo essa bureta. Então, no final da história, essa é a parte prática. E na teoria, como é que eu tenho que fazer? Fazer conta. Então, a minha sequência é, peguei, calculei a quantidade do meu padrão primário, estipulo um volume teórico, que nesse exemplo aqui eu estipulei um volume de 10 ml, faço o meu ensaio em triplicata e agora eu vou partir para as contas. Quais são as contas? Calcular qual é o volume médio gasto, né? Se eu fiz em triplicata, quais foram os 3 valores de volume que eu obtive, calcular o fator de correção que vai corrigir o valor real da minha solução e aí, então, calcular a concentração real. Vamos ver exemplos de cálculos para vocês entenderem. Então, imagine, por exemplo, que eu vou calcular, suponha que eu fiz 3 vezes o processo reacional, né? Reagi à minha solução com 3 Erlenmeyers. Então, observe no item 1
que o meu cálculo do meu volume médio, como média, basta somar todos os dados e dividir pelo número de amostras. Então, se eu fiz 3 ensaios, eu vou dividir por 3. Fazendo isso, peguei exemplos aqui, faz de conta que foram aqueles valores de volume, volume 1, volume 2, volume 3, então a minha média deu um determinado valor. Como que eu faço o cálculo do fator de correção? O fator de correção é bem simples. O fator de correção é o volume teórico, o volume que eu queria ter gasto, que eu joguei aqui, chutei no começo da nossa explicação, que seriam 10 ml, mas eu gastei mais. Repare que eu gastei 10,1, né? Pelo meu exemplo de cálculo ali. Então, agora imagine, se o meu volume médio gasto foi maior do que eu estava esperando, do que eu tinha previsto, quer dizer que a minha solução está mais rala. Ela não vai estar 0,1. E não está. Repare que no item 3 eu estou mostrando como é que eu faço o cálculo da concentração real. É sempre a mesma regra. O cálculo da concentração real é o cálculo da concentração teórica, de quanto era para ser, quer dizer, eu tinha imaginado preparar uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro. Ela não está a 0,1 mol por litro. Ah, então quanto que ela está? É agora que eu vou descobrir. 0,1 vezes o fator de correção, que no nosso exemplo aqui deu 0,990. Então, multiplicando esses dois valores, eu descubro que a minha concentração está mais rala. Em vez de estar 0,1 ou 0,100, né? Porque seria zeros depois do 1, ela está 0,099. Quer dizer, ela está um pouquinho mais rala do que era de interesse. Coisa que é o que mais acontece na prática. O que mais acontece nas aulas práticas, nas atividades práticas laboratoriais, não só em sala de aula, mas na sua rotina de trabalho, é que a solução fica um pouquinho mais rala. É o que mais acontece, né? Até mesmo porque o reagente volatiliza, depende do reagente, ou ele absorve água, ele é higroscópico, ou abre o frasco do reagente, fecha o frasco do reagente, ele reage com o ambiente, com a atmosfera, com a luz. Então, na maior parte das vezes, a solução está um pouquinho mais rala do que é o de interesse. O que a gente pode fechar para terminar a nossa explicação aqui de exemplos, né? Que aqui eu padronizei a minha solução, então eu vou lá corrigir no rótulo que a minha solução não está 0,1, ela está 0,099. Então, esse é o valor real da concentração, ela não está 0,1 ou 0,100. O que eu preciso lembrar ainda para fechar a nossa conversa é o que a gente chama de algumas considerações e desafios que eu não posso deixar de levar em conta. Primeiro, temperatura. A minha solução, ela vai ter uma estabilidade térmica se eu manter o meu ambiente a 20 graus Celsius. Então, a temperatura, ela afeta a concentração da solução, porque ela afeta a agitação térmica do meu material. Pureza da água. Então, eu não posso trabalhar com uma água que não seja, no mínimo, água destilada. Então, eu preciso trabalhar com uma água que tenha uma certa qualidade para eu poder preparar e padronizar uma solução. Vidraria. Eu sempre tenho que pensar em vidrarias que foram calibradas, vidrarias que têm uma especificação, principalmente se eu tiver que fazer um controle de qualidade rígido no meu ambiente de trabalho. Eu não posso trabalhar com qualquer vidraria, eu tenho que escolher vidrarias na hora da compra, vidrarias que já foram calibradas, conferidas e têm uma certa estabilidade no trabalho. E o tempo. Tempo de armazenamento, então vai depender muito. Dependendo da situação, é importante eu repadronizar a solução. Se eu fizer uma quantidade muito grande, de tempos em tempos, eu repadronizar a solução, porque ela vai perdendo a sua estabilidade, né, com o ambiente, com aquela história de abrir o frasco, fechar o frasco e assim sucessivamente. Eu espero ter ajudado vocês a entender o que significa uma padronização, não importa qual seja o tipo de material que eu vou padronizar, mas a sequência e o tipo de cálculo é sempre o mesmo. Eu só vou trocar qual era a substância, problema, vou trocar o indicador e vou trocar o meu padrão primário ou usar um padrão secundário, como a gente tinha comentado. Então, o que importa é você entendeu essa lógica, entendeu essa sequência, você entendeu o que significa padronizar qualquer solução.
Bons estudos para vocês!